Seja muito bem-vindo de volta ao canal e hoje nós vamos fazer doces finos. Além de lindos, ficam deliciosos. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva aqui no canal, caso ainda não seja inscrito, e também deixe seu like. Isso é muito importante para que eu possa continuar trazendo mais conteúdo para você. A primeira parte da nossa receita será o nosso recheio. Em uma panela, você vai precisar colocar 2 caixas de leite condensado de 395 gramas, mais uma caixa de creme de leite, mais 80 gramas de leite em pó da marca da sua preferência. Você vai mexer até atingir esse ponto que eu estou mostrando aqui no vídeo, tá? É um ponto de brigadeiro mole. E em seguida você vai desligar e esperar esfriar completamente. Enquanto o nosso recheio esfria, nós já vamos derreter o nosso chocolate, tá, gente? Eu tô trabalhando aqui com chocolate fracionado, não é chocolate nobre, tá? Se fosse o nobre, seria necessário uma temperagem. Com fracionado, a gente já utiliza assim que derrete, sem problema nenhum. Porém, eu tô utilizando uma cobertura de boa qualidade, tá? Então, o nosso docinho vai ficar perfeito no final. Assim que derreter, nós já vamos colocar nas nossas forminhas, tá? Se você quiser utilizar um pincel, você pode pincelar várias camadinhas e fazer da mesma forma que eu estou fazendo aqui com a colher. Eu prefiro usar uma colherzinha, tá? Eu acho mais rápido de fazer. Eu sempre fiz dessa forma e nunca tive problema. Para esse tipo de forminha, nós passamos uma camada e levamos para a geladeira. Pode ser diretamente no congelador, sem problema. Assim que ficar fosco, nós retiramos e passamos uma outra camada, tá? No total, são 3 camadinhas para que esse copinho de chocolate fique seguro o suficiente para você poder colocar o recheio depois. Agora eu vou passar a segunda camada de chocolate e vou voltar novamente para o congelador. Daqui a pouco eu retiro e passo a terceira camada. Na hora de distribuir o chocolate, você foca principalmente nessa parte da lateral, tá? Porque normalmente o fundo do copo vai ficar um pouquinho mais cheio, tá? É normal que ele escorra um pouco. Então você tenta espalhar muito bem pelas laterais e por essa parte de cima. Depois de finalizar as 3 camadinhas, agora é hora de retirar da nossa forma. Percebam que ele está totalmente fosco, então ele sai com facilidade, tá? O ideal é que você trabalhe com chocolate no momento que a sua cozinha não esteja quente, tá, gente? Para poder facilitar. Porque se estiver num ambiente muito quente, consequentemente ele vai derreter rápido e você não vai conseguir montar para deixar esses copinhos perfeitos. Você vai retirar todos os copinhos das forminhas e em seguida nós já vamos rechear. Lembrando que o recheio tem que estar completamente frio, tá? Eu não posso colocar o recheio morno, senão meu copinho vai derreter. Aquele recheio que nós fizemos vai servir de base para vários sabores, tá? Então vocês vão ver aqui no final do vídeo que nós teremos vários sabores, tendo apenas um recheio como base. Gente, eu vou encher todos os copinhos utilizando uma colherzinha mesmo, tá? Para ser o mais prático possível. Mas se você tiver o hábito de usar um saco de confeitar, você pode colocar esse recheio no saquinho de confeitar e em seguida rechear os seus copinhos normalmente. Gente, eu peço desculpas porque não tá aparecendo a minha mão totalmente aqui, tá? Porque no momento o celular acabou ficando um pouquinho abaixo e a imagem não pegou completa. Mas vocês vão entender como foi que eu preenchi. Vocês vão pegar uma porção do recheio com a colherzinha e irão encher cada copinho. Depois de rechear todos os copinhos, em seguida nós já vamos começar a decorar. Eu estou utilizando aqui cerejas em calda, tá? Retirei elas da calda, deixei em uma peneirinha e em seguida coloquei no papel toalha para escorrer completamente a calda antes de aplicar nos nossos docinhos. Eu usei a cerejinha em contalo porque eu acho mais bonita para colocar, mas caso você não encontre, pode ser a sem talo também. Agora eu vou fazer a decoração com damasco, tá, gente? Eu corto ele ao meio, depois eu corto cada um desses lados de novo ao meio, fazendo 4 pétalas e depois eu vou organizando para dar essa ideia de uma florzinha. Na hora de unir as pétalas, a parte sequinha do damasco fica para fora e a parte úmida fica para dentro. Assim, a própria umidade dele vai servir como cola para grudar essas pétalas. Agora eu vou utilizar o Fisale, tá? Para usar o Fisale, você precisa abrir essas folhinhas que vem envolvendo ele. E em seguida você torce um pouquinho o talinho para que ele fique exposto dessa forma e você coloca em cima do docinho. Eu trouxe aqui algumas sugestões mais básicas para os doces finos, mas existe uma infinidade de sabores que você pode trabalhar. Agora eu vou utilizar o morango, tá, gente? Como a intenção aqui é colocar em cada docinho uma unidade de morango, é bom que você pegue morangos de um tamanho pequeno para que fique proporcional ao tamanho do seu copinho. Não é legal você usar o morango cortado para docinhos assim, tá?
o bom mesmo é que você trabalhe com o morango inteiro, porque aí vai garantir que ele fique bonito durante o tempo necessário lá na festa. E se você utilizar ele cortado, a tendência vai ser ele começar a largar um líquidozinho que é a umidade natural do morango e o seu docinho vai ficar com um aspecto feio. Eu tô passando cada morango no papel toalha para terminar de secar, tá? Eu já tinha lavado eles anteriormente, mas de qualquer forma eu tô passando no papel toalha para terminar de secar. Agora que nossos copinhos já estão prontos, basta na sequência nós colocarmos em forminhas para docinhos, ou se você preferir utilizar dessa forma já direto na bandeja, também você pode, fica super lindo. Eu estou usando aqui forminhas para doce fino que você encontra em qualquer loja de confeitaria. E antes de colocar na forma, eu gosto de colocar esse plástico, tá? Não é exatamente aquela rendinha de doce, é um fundo transparente, apenas para que o doce não fique sujando a caixetinha que a gente está usando. Como vocês podem ver, os copinhos estão prontos e ainda sobrou uma parte do recheio. E agora nós vamos fazer bombons. Coloquei um pouco mais de cobertura para derreter, tá? E agora nós vamos colocar em um outro tipo de forma. Essa forminha, gente, ela já vem em 3 partes, tá? Uma parte você vai colocar o chocolate, ela já vem com um marcadorzinho da quantidade de chocolate que você deve usar. E depois a gente já vai posicionar essa outra parte que tem essa películazinha aí por cima de onde a gente já colocou o nosso chocolate. Assim que eu colocar, vocês vão entender melhor. Mas a intenção aí é o seguinte: apenas uma vez é que essa nossa forminha vai para a geladeira. Então, a camada já fica completa em apenas uma vez que você coloca. Não é necessário ficar pincelando várias vezes, como foi feito na forminha anterior. Essa minha forminha tem um tamanho de bombom médio, tá? Mas se você quiser fazer um tamanho menor, não tem problema nenhum. A sua receita vai até ter um rendimento maior. Depois de colocar a quantidade de chocolate necessária, que já vem na marcação da própria forminha, nós vamos colocar a próxima parte da forminha que eu falei para vocês. Lembra de deixar essas películazinhas como divisão, tá? Entre uma forminha e outra, porque isso aí é o que vai garantir que as nossas casquinhas fiquem perfeitas. E agora é só levar ao congelador até ficar completamente fosco e em seguida nós vamos retirar. Enquanto nossas casquinhas estão no congelador, eu vou aqui utilizar metade daquela sobra do recheio para fazer um recheio de morango e a outra metade para fazer um recheio de castanha. Basta apenas misturar e o seu recheio já está pronto. Eu usei aqui morango e castanha como sugestão, tá, gente? Mas vocês poderiam usar, por exemplo, paçoca, ou sumo de limão, ou sumo de maracujá. Enfim, tem várias opções aí de recheio que você pode substituir. Esse recheio branco é um recheio base, então você pode saborizar com o que você quiser. Nossas casquinhas já ficaram prontas e eu vou retirar cada películazinha dessa que eu mostrei para vocês anteriormente para poder rechear. Agora nós vamos rechear nossas casquinhas, tá? Eu estou utilizando aí uma colherzinha também para poder rechear, para ser a forma mais básica, mas se você quiser usar o saco de confeitar, você também pode. Lembra de deixar um pequeno espaço aí no finalzinho de cada casquinha para que a gente possa fechar o nosso bombom com o restante do chocolate. Depois de colocar o recheio em todas as casquinhas, basta vir agora com um pouco mais do nosso chocolate derretido e ir completando aí essa altura para fechar os nossos bombons. Depois de finalizar todos os bombons, nós vamos dar uma leve batidinha na forma e vamos colocar novamente no congelador para que esse bombom fique completamente fosco e nós possamos desenformar. Depois que o chocolate estiver totalmente fosco, basta virar da forma que eu estou fazendo aqui no vídeo e, se necessário, você vai balançando um pouco a forminha para ajudar a terminar de soltar. Se ficar alguma parazinha na lateral, você pode tirar com os dedos ou com o auxílio de uma faquinha, tá? Só para deixar o bombom completamente liso. Para finalizar os bombons, eu coloquei um pedacinho de castanha em cada um deles, tá? Parti uma castanha ao meio, passei um pouquinho de chocolate e já coloquei em cima enquanto eles estavam geladinhos para poder grudar. Eu repeti o mesmo processo para fazer os bombons de morango, tá? Coloquei o chocolate, levei para o congelador, assim que ficou fosco, retirei as películas e agora estou recheando todos os meus bombons. Eu estou usando o morango in natura porque eu gosto do sabor dele dessa forma, tá?
Mas se você quiser fazer uma geleia de morango e agregar a esse recheio base também, você pode fazer que vai ficar uma delícia. Agora eu estou fechando todos os meus bombons com chocolate derretido. Em seguida eu vou levar para o congelador até ficar fosco e nós podemos desenformar. Desenformei todos os bombons e agora eu vou colocar um pouquinho desse corante em pó, tá? Fazendo uma leve pincelada por cima de cada um deles. Usando aqui o pó acobreado, mas você pode usar qualquer outra cor da sua preferência. Lembrando, tudo que foi utilizado vai estar aqui na descrição do vídeo, então depois você vai lá conferir, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Esses docinhos ficam simplesmente maravilhosos, eles ficam lindos e também ficam com sabor incrível. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esqueça de se inscrever e, por favor, deixe seu like, tá? Também peço que você compartilhe com seus amigos. Beijos e até o próximo vídeo.